Apocalipse, capítulo 21, a partir do versículo 5, que diz assim: E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, e a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por fazermos parte da tua igreja, mas é notório, Senhor, que a cada dia o Senhor tem tido o desejo de nos preparar, de anunciar para nós. Ó Deus, chama a nossa atenção, porque próximo está o fim. Por isso, ser servido a falar conosco segundo a tua graça e infinita misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, assentai-vos. Meus queridos, é bem verdade que para muitos é muito difícil quando se trata do livro de Apocalipse, a revelação. Mas aqui é uma revelação a qual Deus, Ele tem compromisso com a tua palavra e tem dado muitas oportunidades. Muitas oportunidades. E eu fico pensando e analisando. Hoje mesmo, à tarde, eu estava orando a Deus e comecei a conversar com Deus para tentar entender o que a gente não consegue entender de forma nenhuma. O que leva a Deus é nos resgatar. Qual é a motivação dele? Porque pelo que aconteceu no passado, Deus poderia muito bem abandonar, esquecer. Mas Deus, na verdade, a palavra, havia já, como diz a Bíblia, em Apocalipse 13:8, que fala Cordeiro morto desde a fundação do mundo. Ele se reporta lá em Gênesis, quando ele faz uma promessa, no capítulo 3, verso 15, acerca de Jesus. E a gente começa então a analisar e avaliar o cuidado de Deus, o amor de Deus.
a preocupação de Deus. E quando alguém, na Bíblia, por exemplo, na minha Bíblia, na tua Bíblia, que está escrito em Gênesis 6,6, que a maldade humana era tão terrível, e a Bíblia fala que Deus havia se arrependeu de ter feito o homem. Mas aí você analisa, peraí, como pode isso? Deus não sabia de tudo isso? O que poderia acontecer? Alguém vai dizer, não, mas a Bíblia nos fala, em Números capítulo 23, verso 19, que Deus não é homem para que minta, e nem é filho de homem para que se arrependa. Porventura, falando ele, não cumprirá? Alguém fala, como é que a Bíblia vai dizer também que Deus se arrependeu? Não, Deus não se arrepende. Tanto em Gênesis como em Números está certíssimo. Não há contradição bíblica. O que há na verdade é o entendimento. Números está certo, como também Gênesis 6,6 está certo. A diferença é que em Gênesis 6,6 a palavra arrepender-se lá não seria arrepender, ou seja, seria uma palavra hebraica, Raina Shem, escrito, mas se lê Raina Ren, que significa torcer o nariz, ou seja, mostrando uma insatisfação. É como se nós, que temos filhos, eu, por exemplo, que tenho filhos, netos e bisnetos, quando você fala alguma coisa, e aí ele pega e não obedece, a primeira reação nossa é fazer, torcer o nariz. Então Deus, Ele não se arrependeu, Ele apenas sentiu uma insatisfação, uma tristeza, uma angústia, mas Deus não abandonou o homem. Não, Deus não o abandonou. O propósito continuou, porém, a Bíblia relata em vários textos as maldades do ser humano. E Deus então, segundo a tua misericórdia, como diz em Romanos 5,8, porque Deus prova o teu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. Então Deus, o que Ele fez, Ele, mesmo com todo o erro, com toda a falha, Deus, Ele se aproximou do homem, Ele se aproximou de nós, mas como Ele demonstra esse amor? Enviando o teu Filho Jesus Cristo, enviando o teu único Filho, para poder morrer em prol dos nossos pecados, a qual na cruz foi cravada o escrito de dívida promissória, que era nossa, não era dele, foi cravado na cruz. E aí, como o próprio Jesus declara em João 19,30, ele tendo sede, pediu água, deram vinagre. Ele então inclina sua cabeça e vai e diz, entregando o teu espírito, fala: Pai, está consumado. Está consumado. E vocês vão ver aqui na palavra de Deus também, o próprio Deus falando também acerca de realmente a mesma coisa. Está consumado.
E nessa caminhada da humanidade, a cada dia que passa, vai aumentando a degradação espiritual, a degradação moral. Mas a porta da graça, ela continua aberta. Até que Jesus venha levar a tua igreja, a porta da graça continua aberta. E eis a oportunidade para todos. Porque segundo a Bíblia Sagrada, na segunda carta do apóstolo Pedro 3,9, diz que Deus não quer que alguns se percam. O prazer dele vai ser sempre salvar, sempre libertar. Deus não elaborou um plano, irmão, para mandar ninguém para o inferno. Mas eu preciso querer, eu preciso me decidir, eu preciso tomar minha decisão, porque a vinda de Jesus foi para provocar uma mudança na minha vida, uma mudança no meu caminhar. E eu cito, por exemplo, até propositalmente, que quem era eu? Quem era eu? Era um mentiroso, um adúltero, viciado em drogas, bebidas, viciado em jogo de baralho. Quem era eu? Vivia na roda de pagode, que eu tinha um grupo de pagode. Quem era eu? Destilava em escola de samba, eu era mestre de sala. Quem era eu? O que era? O que fazia? Como andava? Como agia? O que sou? O que faço? Como ando? Como estou agindo? E a Bíblia nos fala, na segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Mas eu preciso querer isso, a humanidade precisa querer isso. E aqui, já caminhando para o final do livro do Apocalipse, aqui há uma chamada declaração sonora. Repito, não que Deus tenha elaborado um plano para mandar alguém para o inferno, até porque a Bíblia nos fala, em Mateus 25:41, que o inferno foi feito por o diabo e seus anjos. Não foi feito para ser humano, não foi feito para nós, não. Mas volto a dizer, eu preciso me decidir o que eu quero. O que eu quero para a minha vida? Ou seja, mocidade, de onde vens e para onde vais? Humanidade, de onde vem e para onde vais? E a Bíblia nos dá aqui todo um mapa, e aqui, conforme lemos, e o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novo todas as coisas, e disse-me: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. Quando Jesus orientou que escrevesse dessa forma, ele já sabia que muitos iriam rejeitar, porque as pessoas, geralmente, no mundo que vivemos, alguns têm a Bíblia como livro mofado, sem nenhuma serventia, que precisa ser atualizado. Não, a Bíblia nos fala, em Apocalipse capítulo 1, que Deus é mesmo ontem, hoje e eternamente. Aos Hebreus 13,
ontem, hoje e eternamente. Outros já dizem que o livro de Apocalipse é uma fantasia, que nada que está escrito aqui não terá o cumprimento. Outros falam que já se cumpriu, não. E aqui quando vê, por isso foi dito, escreve, que as palavras são verdadeiras e fiéis, para desmantelar todo e qualquer pensamento egoísta humano, porque olha a Bíblia como se fosse um gibi, como se fosse um jornal, uma notícia, que sai hoje, amanhã é outra notícia, essa notícia é a mesma, desde sempre, não houve mudança. A segunda parte que chama atenção, aqui, é que diz, bem claro, ele disse-me mais, ou seja, continua, está cumprido, foi exatamente o que Jesus falou em João 19:30, está consumado, está determinado, é isso mesmo, não mudará, será assim, da forma como estou falando, ou seja, está escrito, está consumado, eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Outro detalhe importante, eu sou aquele que acompanho desde o início toda a trajetória da humanidade. Ninguém precisa me contar nada, ninguém precisa me falar nada, eu conheço, eu tenho acompanhado todo o processo, todo o seu caminhar, todas as suas atitudes e comportamento e a forma como agem, as quais não me agradam. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei da fonte da água da vida. Ninguém é obrigado. Quem quer, quem tiver o desejo, Deus não obriga ninguém a nada, mas Ele oferece um escape, Ele oferece a porta da saída do caminho mau. Para quem tiver sede, sede de quê? Não é água de beber, sede de justiça, sede de caráter, sede de ter um bom comportamento, uma boa atitude, sede de ter uma vida limpa, um caráter ilibado. Venha, que eu posso transformar toda a história. Ou seja, eu tenho poder para mudar a história, mas a pessoa precisa querer. Eu preciso querer. Eu tenho que ter desejo e vontade, porque Deus, irmão, Ele não força ninguém a nada. Deus não força eu tomar uma atitude. Eu lembro até hoje, quando alguém me convidou, há mais de 30 anos atrás, há muitos anos, eu estava, até hoje eu lembro, eu estava no meu quarto, eu havia perdido tudo, eu havia perdido, fui expulso de apartamento, perdi carro, tudo que eu tinha perdido. Mas quando você não tem Jesus, geralmente você, não são todos, mas fica meio soberbo, porque tem dinheiro, se acha e tal, a última bolacha do pacote, só você. E aí quando eu perdi tudo aquilo que tinha, fui expulso de apartamento, perdi muita coisa, tudo, emprego, foi tudo embora. E eu fui morar numa casa que eu havia comprado, à vista inclusive. A casa era pequena, tinha 2 cômodos,
Eu não estava acostumado com aquilo. Um local que não tinha muito valor na época, hoje não. O local praticamente no centro da cidade. Mas eu não valorizava. Não teve jeito. Tive que morar lá. Naquele local. 2 cômodos, um banheirinho. Mas foi exatamente ali. Como na verdade eu tenho a minha profissão, mas na minha profissão de inspetor de equipamento de porto de petróleo, ninguém me dava emprego. Era muito conhecido. Não é só em Macaé não, no Brasil inteiro, mas ninguém me dava emprego. E eu não entendi o porquê. A minha esposa ainda chegou para mim e falou: olha só, eu não estou entendendo, você é uma pessoa, poxa, tu só fala que você é tão inteligente, e você não consegue nada, e eu ainda sem entender nada disso, eu vou provar para você, pastor, que eu não preciso de ajuda de ninguém, que eu vou conseguir. Soberbo, presunçoso, altivo, orgulhoso, estava no fundo do poço, mas não conseguia enxergar a minha real necessidade, que naquele momento não era tanto a questão de dinheiro, ou de posição, ou de voltar ao mercado de trabalho. A minha maior necessidade chamava-se Jesus de Nazaré. Eu não entendia isso, e realmente não entendia, mas foi ali que chegou uma pessoa e falou comigo bem assim, uma vizinha que eu conheci lá, minha esposa conheceu, foi morar lá, não teve jeito, não teve onde morar, pelo menos não fui para debaixo da ponte, pelo menos tinha onde eu me esconder. Mas meus amados, o negócio era feio. Quando chovia, botava a panela em tudo quanto é lugar. Na cama não tinha espaço não, viu? Era panela para lá, panela para cá, e baixia uma gota aqui, outra gota ali. Eu falei, meu Deus, nunca passei por isso, mas estava passando para poder aprender. Chegou alguém e me chamou para trabalhar, a esposa de um pedreiro. Ele falou, olha só, Maria, o Orletinho está aí, porque minha esposa me chama assim, o pessoal passou a me chamar também. É porque eu fiquei sabendo que ele precisa, ele falou que quer trabalhar, faz qualquer coisa. E meu marido está aqui, ele tem um trabalho aí de gestão de pedreiro, ele gostaria, eu digo, claro que eu vou trabalhar. Quanto é que você quer receber? Você vai pagar para mim quanto você quiser, você paga para os outros. Eu já estava quebrado, já estava começando a reconhecer a minha necessidade, o que é importante isso. Fui trabalhar para eles, e servir de pedreiro. Nenhum trabalho desonra ninguém não, mas não era aquilo que eu fazia, não era a minha profissão. Eu tinha a minha profissão, mas, e logo em seguida, passou um tempo, chegou alguém na minha casa, meu filho entrou de porta dentro, mamãe, a tia Luísa está te convidando para sair para a igreja. Aí ele foi lá no quarto, papai, o tio Osvaldo, que é o esposo dela, está te convidando para ir para a igreja. Falei, claro que eu vou, eu nem lembro se eu tomei banho, se eu fiz nada, eu sei que eu fui. E quando eu adentrei naquele local, irmãos, quando eu vi a palavra de Deus, eu chorei igual criança. Eu estava vazio de Deus, e aquilo, e para Deus então precisava ser quebrado, ser tratado. E eu louvo a Deus, porque depois que eu vi aquela palavra, eu fiquei analisando, chorando, ele pregando, eu chorando. Falei, que coisa maravilhosa. Quando eu saí da igreja, eu olhei para trás, falei, que lugar maravilhoso. Eu deveria estar aqui mais vezes, ou antes.
E ao chegar em casa, na minha cozinha, que só tinha a cozinha, tá? E o quarto, o banheiro, viu? É o que tinha. Falei com a minha esposa: olha, minha filha, a partir de hoje eu sou cristão. Ela falou bem assim para mim: que isso, cuidado, ser cristão é coisa séria. Eu falei: eu sei disso. Olha o que você está tomando. Sou cristão agora. Mas olha só, e os pagodes? Eu falei: acabaram. E o carnaval acabou. Que isso? Eu falei: é isso mesmo. Já fiz muita coisa errada, vou fazer o que é certo. Um homem vazio de Deus, ele toma decisões que nem ele imagina que tomaria. Ele toma atitudes que lá na frente ele vai perceber que uma pessoa em sã consciência não tomaria. São as oportunidades. Aquele que tem sede, venha e beba da fonte da água da vida. Quando se tem essa sede, o Senhor está pronto para poder saciar a nossa sede, se fazer presente nas nossas vidas. É só a gente querer. E hoje eu avalio, quando eu olho a Bíblia Sagrada e vejo: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei o teu Deus, e ele será o meu filho. Aqui o Senhor, embora para a igreja, mas individualiza. Quem vencer, ele fala aqui de uma forma, dizendo que a salvação, ela é individual, nominal e intransferível. Eu não posso salvar minha esposa, a minha esposa não pode me salvar, eu não posso salvar meu filho, meus filhos não podem me salvar, ninguém pode salvar ninguém. Por isso ele fala: quem vencer. Ele individualiza, porque a decisão é muito pessoal, é de cada um. A pessoa tem que sentir a necessidade, decidir por si. Ninguém pode decidir por ninguém. É como está escrito em Apocalipse 3:20: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele, ele comigo. Se alguém ouvir primeiro a voz, depois abrir a porta, abrir o coração, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. É individual. E aqui, quando ele fala sobre isso, fala: eu serei o seu Deus e ele será o meu filho. Mas quanto aos covardes e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicadores e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí você para analisar: mas que Deus é esse? Deus é santo. E ele cita aqui 8 situações, aqui 8. Dentre elas está aqui, por exemplo, aleluia, os covardes. É aquele que se omitem e não assumirem verdadeiramente a sua identidade como cristão, por medo, receio. Falo para a igreja: ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. A igreja brasileira não conhece nada de perseguição, nada. Mas quando você vai no continente africano,
Quando você vai, por exemplo, no Butão, por exemplo, ou você vai para Angola mesmo, você vai em Cabo Verde, em que as pessoas, os cristãos, são proibidos de adorar a Deus, mas não se acovardam, não se deixam levar pelo medo, pela covardia. Eles perseveram, permanecem firmes na sua convicção, na sua certeza, na fé, de que na verdade, conhece, diz que em Lucas 12, de 1 a 4, não temei ao homem, que depois de matar a carne não tem poder de fazer mais nada, mas se tiver temer, temei a Deus, que tem poder de matar a carne e jogar no inferno. Aconteça o que acontecer, a igreja não pode se acovardar, ela precisa continuar marchando e testemunhando o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas os covardes, segundo a Bíblia, e também os incrédulos, aqueles que não creem no cumprimento da palavra, aqueles que acham, na verdade, até mesmo no meio cristão, o meio dos evangélicos, pessoas que dizem: não, mas isso não é assim, Deus não mente, Deus é Deus e permanece o mesmo. E a Bíblia se cumprir, não é à toa que Apocalipse significa o livro da revelação, a revelação do que há por vir. E é importante analisarmos isso, porque a Bíblia fala: temos que não crê, não acredita. Isso, irmãos, tanto no meio do povo de Deus, quanto na verdade também dos que estão lá fora, que de alguma forma acabam demonizando a Bíblia, demonizando a palavra de Deus. Mas vai se cumprir, mas a porta da graça continua aberta, a igreja permanece na terra, e a igreja é a maior autoridade espiritual na face da terra, porque Cristo é o cabeça da igreja. Por isso ele relatou em Mateus 16, 18, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja dele. É isso que nos fortalece, que nos dá ânimo e coragem para continuar. E também os abomináveis, outro quarto, homicidas. Às vezes nós ficamos analisando por que alguém assassina, mata e vai numa delegacia, pede depoimento e sai. E se tiver dinheiro, um bom advogado, paga, não vai preso. Ou então é algo que vai enrolando, e entra ano e sai ano, daquela mãe que perdeu um filho covardemente, daquela mulher que perdeu o marido covardemente, como eu perdi o meu filho em 2009, que o mataram, sabe aonde? Em Casimiro de Abreu, no Sem Terra. Eu levei um tempo de me acostumar a passar pela BR-101, eu dirigindo, passava e lembrava. E outros mais, porque no meu caso, mataram meu filho, mataram minha nora, e eu fiquei com as 4 filhas dele criando. Não adianta, porque aqui a justiça, ela pode ser vagarosa, a justiça pode não se fazer presente, mas a justiça de Deus, aquela não falha. Terá que comparecer tete a tete com ele e ter uma conversa particular. Se não se arrepender, a porta da graça continua aberta. Eu cheguei até aí a Casimiro,
para ver o que tinha acontecido. Eu estava viajando, me ligaram, e eu lembro até hoje isso. Eu liguei para minha esposa e falei para ela, eu estava no navio em Niterói, e liguei para ela para falar: minha filha, por favor, vai lá no banco, pega X valor e paga aquela área que nós compramos lá, porque o homem não quer dar o dinheiro, então, mas leva o nosso filho tal, para que ele, por cada saidinha de banco, ele vai com você para você ir sozinha. E ela falou no telefone comigo: não vai dar. Por quê? Porque tanto ele, quanto Juninho, quanto Jéssica estão lá no IML fazendo reconhecimento do corpo de Jones. Falei: tá bom, então, eu vou tentar sair daqui. O pessoal fez um mau movimento, chamou uma lancha rapidinho, veloz, me levou para o estaleiro Camorim. Lá eu liguei meu carro e vim embora para Macaé. Não dá para esquecer isso. Voltei a Casimiro para ver o que tinha acontecido. Foi na delegacia, fizeram um montão de coisa lá. E meu irmão ligou para mim: meu irmão, deixa isso para lá, não se mete com essa gente, não se mete. E eu fiz o culto fúnebre do meu filho, fiz o culto fúnebre, enterrei meu filho. No dia seguinte, eu no mesmo dia falei: gente, e a mãe dessas crianças? Onde foi parar? O que houve? Aí entrando na Santo Google, né? Aí veio a informação: um corpo que foi achado na cidade do Bananal, e Silva Jardim. E o corpo estava onde? Por causa da jurisdição, estava lá em Itaboraí. No sábado eu peguei o carro, fui até lá, e estava lá o corpo dela também. Um lá e outro cá. Irmãos, as pessoas que fazem nunca ficarão impunes, porque o que prevalece não é a justiça do homem, é a justiça de Deus. Não que eu queira isso, pelo contrário, eu passei a orar para que Deus salve essas pessoas que mataram meu filho e minha nora. Foi: Senhor, tenha misericórdia, não sabem o que fazem. Porque o papel do cristão não é desejar que as pessoas paguem o mal com o mal, mas que tenha a oportunidade de ter encontro com Jesus. Que a vingança pertence a Deus e não a nós. E se Ele quiser se vingar também, ainda tem essa. E é quando você olha os homicidas também, e também os fornicadores, que são pessoas que vivem, mas sem um compromisso marital, contratinho de 3, 6 meses, não der certo, a gente fala: não, casamento é casamento. Mas inventaram uma lei do homem, que Deus não aprovou essa lei. Olhando a Bíblia, ainda tem os feiticeiros. E quando fala de feiticeiro, eu não pegava lá o bicho ruim, não, mas eu tocava tambor no centro de macumba, então eu participava também. Mas os feiticeiros e também os idólatras, passando por um momento agora no Brasil de uma hiperidolatria, pessoas esperando em homens. E quando você analisa, quando morre uma atriz famosa, ela é automaticamente alçada aos céus por pessoas. Quando é um jogador famoso, a mesma coisa, amigo não dá sossego. E quando é também um músico famoso, as pessoas têm o seu valor, ninguém critica isso, mas é a forma como as pessoas veem de idolatria.
idolatra o homem, aguardando, esperando, depositando a esperança na pessoa. A nossa esperança deve ser depositada no Deus Todo-Poderoso, no Senhor Jesus Cristo, porque ninguém pode fazer nada por nós, não ser Ele. Mas, como diz a Bíblia, os idólatras e todos os mentirosos, a Bíblia nos fala também em João 8,44, vós sois filhos do diabo e quereis satisfazer o desejo dele, porque ele é homicida desde o princípio, e quando fala mentira, fala do que ele é próprio, porque nunca se firmou na verdade, e ele é o pai da mentira. Então quem mente já sabe. A Bíblia nos fala acerca dessas outras situações, a qual acabamos de ler, aleluia, que diz: e a tua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meus amados, é momento de reflexão, é o momento de a cada dia tomarmos uma decisão em Cristo. Em Cristo. Daqui para frente não se sabe o que vai acontecer, mas uma coisa é certa: Deus não abandonou a terra. Crê nisso? Deus não abandonou a terra, Ele apenas observa. Porque Salmo 24 está escrito: do Senhor é o céu e a terra, o homem, todos que nele habitam, tudo pertence a Ele. E Ele não perdeu o controle da situação. Nenhum de nós precisa ficar desesperados e preocupados com o futuro, porque o futuro a Deus pertence. Ele é que decide todas as coisas, embora hajam bravatas e falas negativas, positivas, mas Deus é quem decide. E a Ele toda a honra e toda a glória, todo louvor e toda adoração, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.